existem outros tipos de açúcar, que são os açúcares disfarçados, que a Lu fala, e que por isso que a gente precisa ter uma informação para a gente poder fazer escolhas inteligentes. E o mais importante para um diabético ou para uma pessoa que quer ter uma composição corporal boa, que quer ter uma saúde boa, e mesmo uma pessoa e o que a gente mais vê hoje, diabetes é a doença que mais cresce no mundo. E diabetes é uma doença silenciosa, porque ela não dói, né? Você começa a ter uma glicose alterada, você não sente nada. Ela vai aumentando o seu sangue. Se você não faz o exame de sangue, você não fica sabendo que você está diabético. E isso é muito perigoso porque ela vai evoluindo. Então, você pode ter uma retinopatia que pode te dar cegueira. Você pode ter um problema de circulação que você pode ter que amputar um dedo. Ela pode evoluir para uma falência renal e você ter que entrar numa hemodiálise. E isso acontece, não é de um dia para o outro. E isso acontece por más escolhas. Isso acontece muitas vezes porque você está aí comendo excesso de carboidrato e aí a gente tem que entender isso. Não é a cenoura, a aveia que é o vilão. É o excesso de carboidratos, principalmente dos alimentos industrializados, né, de farinha branca, de farinha de trigo, de açúcar, e isso aumenta a sua glicose, isso aumenta a sua insulina, isso te deixa com sobrepeso, com obesidade, com resistência à insulina. A insulina é o hormônio que capta essa glicose, e aí você começa a ter uma diabetes. Só que você não sabe disso. Se você não faz um exame, se você não faz um check-up, você não fica sabendo. Ou o que é pior, eu acho, às vezes a pessoa até começa a aumentar, e aí, ao invés dela tomar uma atitude de mudança de vida, ela começa a tomar uma medicação que não vai curar ela. Não é a medicação vai abafar um pouquinho aquele problema. Ela começa a usar uma medicação que vai deixar os receptores de insulina mais ativos. Isso vai tratar o problema dela? Não, ele vai continuar lá. E como ela não mudou o estilo de vida, como ela continua fazendo as péssimas escolhas que ela faz, o problema vai continuar aumentando. Até que vai chegar uma hora que essa medicação não vai fazer mais efeito. E aí, o que ela vai fazer? Ou seja, não adianta começar a tomar o glifage e ficar comendo docinho todo dia. Exatamente. Que não vai tapar o sol com a peneira. Exatamente. A gente falou que uma hora a conta chega, né? Eu era uma gorda, que eu não tinha problema de colesterol, não tinha diabetes ainda, mas eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico. Minha pele gritava por socorro, eu era toda empipocada. Então, meu corpo estava berrando ali. Uma hora, eu tinha tanto medo de dormir e não acordar, e eu não estava entendendo que eu estava cavando isso para mim. Porque, como eu não conseguia emagrecer, e eu ficava cada hora justificando um ponto, e uma coisa ia aparecendo atrás da outra, e eu achando que eu estava arrumando a solução, eu estava complicando todo o entorno, procurando esses atalhos, esses remédios malucos para emagrecer.